Olá, tudo bom? Me chamo Wilson, sou pastor evangélico ordenado, fiz 4 anos de seminário teológico, sou bacharel em teologia, mais 4 anos para ser ordenado, portanto sou ministro ordenado. O motivo deste vídeo é que eu venho fazer a você uma denúncia muito grave, uma denúncia que já está na Bíblia, na palavra de Deus. Sabe, queridos, vivemos em tempos estranhos. Eu resolvi fazer este vídeo porque eu não aguento mais ver pessoas sinceras em busca do conforto espiritual, em busca de libertação e sendo enganadas, sendo manipuladas. Pessoas sinceras que vão em diversas igrejas e ali são enganadas, manipuladas. E eu resolvi fazer este vídeo para que você tenha seus olhos abertos. E peço, por favor, não tire nenhuma conclusão até que você termine de assistir esta denúncia, que não é minha, é da palavra de Deus, Esta série é para quem está em busca da verdade, para quem tem compromisso com a verdade, ou seja, é para quem é sincero. Se você não é sincero, não é para você. Então eu já começo com uma pergunta: por que há tantas igrejas, se a Bíblia é uma só? Por que há tantas igrejas, se a Bíblia é uma só? Hein? A Bíblia fala, sabia disso? A Bíblia denuncia. Não quero fama, não quero prestígio, não quero projeção, não. Só quero uma coisa: quero ser um instrumento nas mãos de Deus, para que Deus lhe mostre, lhe aponte a verdade, para que você não seja enganado, para que você não seja enganada. Como surgiu no meu coração este desejo de fazer este vídeo te alertando em relação ao engano, à estratégia do inimigo? Vamos ver? Mateus 24, dos 51 versos de Mateus capítulo 24, 13 versos apontam para a obra do engano. E Mateus 24 é um capítulo escatológico, que foi escrito para os acontecimentos finais também. Bom, Mateus 24, ele apresenta como principal sinal, nos tempos do fim, nos últimos momentos da história, a obra do engano. E o engano em Mateus 24 é um engano teológico, é um engano religioso. A estratégia do inimigo para ludibriar as pessoas e tirar estas pessoas da verdade é deixando que elas sejam religiosas. Nossa, você pode estar perguntando assim: que é isso, pastor? O senhor, isso é heresia. Não, não é. Eu vou mostrar para você alguns textos bíblicos. Já disse para você, dos 51 versos de Mateus 24, 13, Jesus nos alerta, nos denuncia, nos chama atenção para a obra do engano. Vou ler apenas um desses 13. Mateus 24, verso 4, diz assim, ó: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Cuidado que ninguém os engane. Então Jesus já está dizendo que a obra do engano seria muito forte. Aliás, no mesmo Mateus 24, ele diz assim: os falsos profetas, quem são os falsos profetas? São líderes religiosos que não ensinam a Bíblia, não ensinam a verdade, desvirtuam o povo, oferecem milagres, curas, libertações, essas questões todas, mas não oferecem a Bíblia, porque em João 8,32 diz o quê? Se conheceres a verdade vos libertará. Então Jesus está alertando para a obra do engano. Muito cuidado com o engano. Olha o verso 11. Capítulo 24, verso 11 diz assim. Então eu vou ler. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Um sinal do fim é o número de religiões que está crescendo assustadoramente, o número de igrejas crescendo assustadoramente.
e cada uma defende uma tese, cada uma defende uma bandeira. Jesus está dizendo que a forma que o inimigo descobriu para enganar as pessoas nos últimos dias é através da religião, queridos. Por isso que agora eu e você entendemos quando a Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parece o quê? Direito, mas o fim deste caminho é morte. O inimigo descobriu, como estrategista, se eu não posso com eles, vou me tornar um deles. E então, o inimigo, através da religião, tem alcançado muitas pessoas, mas os sinceros, eles não serão enganados, os sinceros não. Salmos capítulo 1, verso 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Falsos profetas estão levando muitas pessoas à destruição. 2 Pedro capítulo 2, verso 2 diz assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Caminhos o que, amigos? Vergonhosos. É o que temos visto. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Caminho vergonhoso. Falsos profetas que estão vivendo para o dinheiro, mercadejando a palavra, pregando milagres, curas e libertação em troca de dinheiro, fama, sucesso. E a palavra é rejeitada, a palavra que liberta. Por isso, Provérbios 14, verso 12 diz o quê? Há caminhos que parecem certos ao homem, mas o final conduz à morte. Muito cuidado com a obra de engano. Sabe qual é a estratégia de Satanás? Sabe qual é? Em guerra, todo general tem uma estratégia, não tem? Satanás tem sua estratégia. Qual é a estratégia dele? Ele tira a Bíblia da mão do povo? Não, ele não tira a Bíblia, ele deixa a Bíblia. Só que o povo não precisa estudar a Bíblia, porque nos cultos onde deveriam estudar a Bíblia, o que está no foco ali é milagre, é prosperidade. Tá vendo? É o engano de Satanás. O foco é milagre, prosperidade, mover do Espírito. Tantas coisas estranhas acontecendo nos cultos, nas celebrações, onde o foco deveria a busca do Espírito Santo, a busca do Senhor Jesus, e com um olhar sério, criterioso para a palavra de Deus. E quando isso não existe, é o que estamos vendo por aí. Religiões e religiões, igrejas evangélicas surgindo aos montes. Um pastor dorme, uma pessoa dorme e tal, e tem um sonho, ela acha que Deus está revelando para ela. Ah, essa é uma nova igreja. Então surge uma nova igreja. Estranho isso. Estão banalizando a palavra de Deus, banalizando os cultos. Existe um achismo muito grande no meio do povo religioso, e porque estão se distanciando da Bíblia, da palavra. Sabe, Deus tem sua estratégia. A estratégia de Deus para salvar o homem foi enviar Jesus. E Jesus veio aqui e mostrou que o homem precisa viver pela palavra. Precisa viver de acordo com a palavra. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se me amais, guardareis a minha palavra. João 14,15. A estratégia de Satanás é o quê? Tira a palavra dos homens. Tira a palavra dos homens. Por isso que nós encontramos Daniel 8, verso 12. Daniel capítulo 8, verso 12 é uma declaração em relação à obra do engano, uma denúncia. Fala lá: e deitou a verdade por terra. A verdade está sendo deitada por terra. Essa é a estratégia do inimigo. E olha Romanos capítulo 1, verso 25. Trocaram a verdade de Deus. Isso é muito forte. Trocaram a verdade de Deus. A Bíblia foi trocada. A Bíblia não é exaltada mais nos púlpitos. A palavra de Deus não é ensinada. O que é ensinado é doutrina da prosperidade, teologia da prosperidade. O que é ensinado é o sensacionalismo, é um falso mover no espírito.
Isso é que é ensinado, isso que é propagado. As pessoas saem desses cultos sensacionalistas e elas voltam para suas casas piores do que entraram ali, piores. Por quê? Porque só quem pode libertar é a palavra, é a verdade contida na palavra. Só quem pode transformar é a palavra. O inimigo está trocando. Olha o que diz o texto bíblico, Romanos 1, 25. Vou ler de novo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados. Estão adorando igrejas, adorando pastores. O meu pastor, se você apresenta uma verdade, eu vou consultar o meu pastor. As pessoas não entendem que o nosso pastor único é Jesus. Existem pastores, sim, líderes religiosos. Não estou dizendo que todos estão errados. Tem pastores sinceros. Estes sinceros não vão perder a sua salvação e não vão conduzir o seu rebanho ao erro. Não vão conduzir, porque os sinceros obedecem a palavra, estudam a palavra. Há homens sendo adorados, homens sendo adorados no lugar de Deus, é o que a Bíblia está dizendo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados. A Bíblia é quem denuncia, não sou eu. Eu sei que este vídeo ele não vai ser muito bem visto por muitos, até mesmo por alguns colegas de ministério, ou talvez muitos colegas, mas eu quero dizer para você, Jesus nunca fez a política da boa vizinhança. Jesus falava a verdade com lágrimas nos olhos, repreendia com lágrimas nos olhos, porque Jesus sabia de uma coisa: nós estamos lidando com algo muito sério. Nós estamos lidando com vidas, vida eterna ou perdição eterna. Pense nisso. Olha em Atos 20, verso 29. Sei que depois da minha partida, olha o que o texto bíblico fala, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. O que vemos hoje, queridos, são lobos ferozes devorando o rebanho. Lobos ferozes com sede de dinheiro, sede de jatinho, sede de posição, sede de encher os cofres. Lobos ferozes devorando o rebanho. E a verdade da palavra de Deus é suplantada, porque o lobo, para ser lobo, vestido de pastor, vestido de líder religioso, para continuar sendo lobo, ele precisa deixar de lado a palavra de Deus. Porque se aceitarem a palavra de Deus, até os lobos são transformados. Até os lobos são transformados. Mas para serem lobos, não podem obedecer esse livro. Então leiam um pouquinho lá, não ensinam a igreja, pegam os textos que lhes agradam para devorarem o rebanho do Senhor. Pedro respondeu, quando alguém tentou comprar a bênção de Deus com dinheiro, é o que nós estamos vendo por aí. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Atos 8:20. Tem pessoas tentando comprar o dom de Deus, a salvação de Deus. E tem lobos devoradores, ferozes, religiosos, falsos profetas, tentando vender o dom de Deus para pessoas inocentes. Portanto, Mateus 7, verso 15, faz uma denúncia, diz assim: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os lobos devoradores. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, gananciosos, amantes dos prazeres, inimigos da palavra de Deus, são lobos devoradores. Jeremias 23, 21 fala para aquele que se diz profeta e não é lobo devorador. Diz assim: não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Esses falsos profetas que não têm compromisso com a Bíblia, mas têm suas igrejas cheias porque oferece o que as pessoas querem, falam de prosperidade,
falam de cura, libertação, mover do espírito, aquele sensacionalismo todo que só o falso profeta sabe fazer. Jesus fala em Jeremias 23, 21, não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Então Jesus denuncia através do profeta Jeremias: ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar e as ilusões de suas próprias mentes? Não é isso que está acontecendo? Eu sonhei isso, tive isso, vou te entregar isso. Mentira dos falsos profetas. Os púlpitos viraram hoje locais de adivinhos e Deus condena os adivinhos. Agoreiros, Deus condena os agoreiros. Os púlpitos viraram esses lugares onde as pessoas estão falando o que os outros querem ouvir e a palavra de Deus não é ensinada, porque o falso profeta, o lobo devorador, fala o que o povo quer ouvir e não assim diz o Senhor, e não a palavra de Deus. Então diz, eu não os enviei, suas igrejas estão cheias, eu não os enviei. Cuidado com os lobos devoradores, os falsos profetas. E quero ir concluindo, apresentando a você Mateus 7, 22 e 23. Olha o que Jesus falou, tremendo isso aqui. Muitos me dirão naquele dia, olha os falsos profetas, Senhor, não profetizamos? E o que mais acontece hoje nas igrejas? Profecias, falsos profetas, falsas profecias. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Salmo 20, e o verso 23 continua, Mateus 7, 22 e 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, prestem atenção, o falso profeta, ele profetiza. Muito cuidado com profecias que estão sendo distribuídas às centenas em apenas um culto. Muito cuidado. O falso profeta também expulsa demônios. Expulsa. Tá tudo junto. Ele vem de Satanás, Satanás afasta Satanás. É um conluio. E o falso profeta realiza milagres também. Milagres. Se Satanás põe a doença, ele tira a doença, irmão. Não seja enganado. A obra do engano é muito forte, é muito sutil, é muito densa. Muito cuidado com o engano. Então, o que Jesus vai fazer para essa pessoa? Porque o falso profeta não quer saber de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia e obedecer a Bíblia. Então, Jesus vai falar claramente no grande dia. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Somente Jesus pode te conduzir seguro, porque Ele é o pastor dos pastores, Ele é o pastor das ovelhas. Não confie sua vida, sua família a um líder religioso que não tem compromisso com a Bíblia Sagrada, que abarrota seus cultos, onde a atração principal são profecias, é o falso agir do Espírito, o falso mover do Espírito, onde a atração principal também é curas sensacionalistas, onde a atração principal é a teologia da prosperidade. Este líder religioso, agindo assim, está abrindo mão deste livro, o cajado do profeta. Então posso dizer uma coisa, amigo querido, o cajado do pastor, posso dizer uma coisa? Muito cuidado, você e sua família podem estar sendo guiados por um cego e você e sua família perderão tudo, perderão a sua salvação por confiarem suas vidas a um cego. O convite de Jesus para você, eu sou o bom pastor.
o bom pastor dá a vida às ovelhas. Eu vou publicar mais alguns vídeos aqui, onde nós vamos mostrar como identificar um verdadeiro profeta e um falso profeta. E aí você tira as suas conclusões. Mas eu quero dizer para você hoje, agora, você que está me ouvindo, não siga homens, siga este livro. Este livro é o cajado do profeta, é o cajado do pastor, é a palavra de Deus. É este livro que vai dizer para você e para mim, que vai nos ajudar a discernir um verdadeiro de um falso profeta. Por isso que o inimigo não deixa o falso profeta abrir esse livro, porque senão não haveria falsos profetas, amigos, e não haveria pessoas cegas, ludibriadas, seguindo inocentemente, alguns voluntariamente, a profetas que estão destruindo sua fé e sua família. Rompa hoje com o falso profeta. Vá à Bíblia, deixa a Bíblia te guiar à verdade, o Espírito Santo te guiar à verdade, e você não será enganado por este sórdido engano nos últimos dias que Jesus alertou. A obra do engano é muito forte. Se coloque na posição, abra o cajado, abra a Bíblia, leia a Bíblia, beba da fonte para que você e sua família não sejam enganados. Deus te abençoe e até uma próxima vez.